TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. Hoje para conversar com a irmã Jane, da Igreja de Novo Hamburgo. E nós vamos aqui trazer um pouquinho do testemunho. Você tem acompanhado aí o De Bem com o Pão, trazendo sempre cada vez mais testemunho dos irmãos, o crescimento que receberam, como é que eles têm tocado na mesa do Senhor, que está disponível aí através dos materiais da Editora Vento Sul, através da TV Menorá, através do site Pão de Judá, através da Rádio Menorá, e assim vai tudo aquilo que o Senhor tem aproveitado para levar para o seu povo o alimento espiritual, para que cresçam, para que cada vez mais se tornem aí aqueles que têm comunhão plena com o Senhor. Tudo bom, irmã Jane? Tudo bem, Marcelo. Tá, aqui hoje nós vamos compartilhar um pouquinho. A irmã Jane já estava aqui compartilhando, confabulando um pouquinho dos materiais. Sei que a irmã Jane tem muitos materiais aí que tem para compartilhar com vocês. Eu vou deixar a irmã aí trazer um material que acha que é interessante já para iniciar compartilhando. Senão eu sempre pergunto, né? Eu vou deixar aqui os irmãos, a irmã Jane compartilhando com a gente aí. Amém, é verdade, Marcelo. Como assim o Senhor me colocou na livraria por um período, então assim eu tive que tocar nesse material, né, para que eu soubesse, né, fosse alimentada pelo Senhor, para também passar para as ovelhas que chegassem, né, e passar o que estava dentro do material para eles também. Então eu mais fui edificada, né, na verdade, e mais fui exposta também, né. Então, assim, eu digo que um dos materiais assim que me chamou muita atenção foi o Ressurreição Emergente. Seminário, né? Seminário, porque, na verdade, assim, devido a tudo que eu já me alimentei do Senhor, o Senhor teve que trabalhar na minha vida, me expor muito, bastante, porque nesse seminário eu digo assim que foi uma bênção, porque eu vivia assim um jugo de aparências, né, Marcelo? E eu vi assim que isso vinha dos meus antepassados, né? E com esses materiais o Senhor foi desvendando assim um pouquinho isso dentro de mim, descortinando coisas que eu não estava conseguindo ver. E nesse seminário ali o Senhor falou muito assim da nossa natureza, né? E que muitas vezes a gente vive de aparência, né? Na igreja nós somos uma coisa, no grupo familiar a gente é, né, outra, mas em casa a gente muitas vezes é o oposto daquilo que a gente recebeu. A gente solta a velha natureza lá, que só com aqueles que nos conhecem, né? A gente não precisa aparentar muito, a gente se solta mais em casa, né? É verdade. E isso é prejudicial para o nosso crescimento espiritual, né? Isso tarda a nossa cura, a nossa libertação e de Deus poder nos usar, né? Que o objetivo do alimento, hoje eu vejo assim, que é para eu ser curada, para poder servir o Senhor, para que outros sejam curados através do meu testemunho. E eu digo assim que eu recebi muito, muito do Senhor e praticamente nada de vida, né? Então, esse material, ele quando chegou, né, aos meus ouvidos, ele foi uma bênção, porque ali Deus começou a expor, né, cada um de nós, né, e a necessidade que nós tínhamos de nos abrir, confessar e para ser curado, né. Ali foi um primeiro ponto assim que Deus trabalhou na minha vida, porque eu vivi isso muito dentro da igreja dessa forma, de aparência, né? E dentro de um lar a gente sabe como a gente é com o marido, como a gente é com os filhos, né? Então eu sempre me policiava, né? Eu procurava me policiar e procurava policiar os meus filhos para que eles não me envergonhassem, né? E foi tremendo assim, porque Deus teve que fazer uma obra de exposição na minha vida,
né? Através assim da minha família, do meu filho, né? Toda a história de engravidar uma menina e tal, né? Porque eu contemplava uma ilusão de que eu tinha que mostrar para os outros que a minha família era perfeita. Até porque eu estava na igreja, todos os parentes, familiares e amigos conheciam, né? Sabiam que eu frequentava a igreja. Então, eu tinha esse jugo dentro de mim, esse fardo pesado de que eu tinha que aparentar para os outros que estava tudo certo, comigo, com meu marido, com os meus filhos. Então, assim, eu louvo o Senhor por esse seminário, porque até mesmo dentro da igreja, né? Às vezes a gente fica contemplando os irmãos, porque fala bonito, porque tá ali, tá aqui, né? Mas a gente não conhece. E a irmã falando assim, a irmã tinha uma posição ali também, né? Passou na posição ali de Novo Hamburgo por alguma experiência como o diaconato, né? Passou aí também, a irmã foi diácono lá junto, né? Não era diaconato, era só, mas cuidava lá, tinha todo o serviço de cuidar. Eu me lembro assim que a irmã auxiliando. Então tu imagina a irmã auxiliando, todo mundo vendo a irmã Jane. A irmã Jane auxilia na igreja, E depois a irmã, não, mas olha, a irmã, tá cuidando da livraria. E vem aqueles pensamentos assim dos irmãos, porque eles nos olham lá dentro da livraria, se tá lá dentro da livraria, porque já conhece tudo aquilo lá, né? E a gente, meu Deus, a gente sabe que os irmãos acabam pensando que é a impressão que fica, não é culpa dos irmãos também. A gente sabe que é normal aquilo, que eu já passei por essa fase de livraria também, né? Então eu sei que realmente é normal. E aí, todo aquele jogo, e de repente as coisas como a gente quer, né? A gente acaba acreditando. Não, tu imagina o que vão pensar, porque a gente vê aquilo acontecer e realmente traz aquela... Imagina eu cuidando da livraria, imagina como é que vai ser se os irmãos, né, me veem fazendo tal coisa, o meu marido isso, meus filhos aquele outro, imagina, né? E eu aqui nessa posição, como é que vai ficar? E realmente a gente tem essa preocupação, e a gente não se dá por conta, irmã Jane. Aí precisa de uma luz. E aí veio através desse seminário, Ressurreição Emergente, aqui para a irmã Jane, essa luz para iluminar isso. E opa, espera aí. Tem uma coisa aqui que está diferente, que não está de acordo, e veio a iluminação para parar com a vida de aparências, né, irmã? E poder seguir em frente. Eu vejo assim, né, Marcelo, que eu também contemplava, né, os irmãos, né? Durante muito tempo eu olhei dessa forma para os irmãos, né, como os irmãos perfeitos, polidos, e nenhum de nós ainda está, né, da forma como Deus quer. Então, foi uma oportunidade assim que Deus nos deu de nos abrirmos. E Deus foi tão maravilhoso que, seguido pós esse, Ele deu compartilhando as nossas fraquezas, né? Que era a oportunidade que Deus deu no primeiro ali, né, seminário do Ressurreição Emergente, né? Foi uma abertura que Deus deu para nos mostrar que todos somos iguais, estamos iguais perante o Senhor, né? E ali Ele aprove também, nesse seminário, compartilhando as nossas fraquezas, da gente poder se abrir, porque nós já estávamos expostos uns para os outros, na verdade, né? Então, ali, eu lembrei, assim, que uma vez, num grupo familiar, teve uma irmã que disse que ela recebeu, né, de um outro irmão, que ela só seria curada após ela se abrir, né? Porque, assim, se eu não me abro para compartilhar e tem um espírito, né, irmão, que nos engana e vem no nosso ouvido e diz assim, mas o que o irmão vai pensar? Que tu é assim, que tu pensa assim, que tu fala ainda assim, apesar de tudo que tu descortinou, de como tu esmiuça ali o material, né? Então, vem tudo aquilo, né? E Deus não quer nada disso. Né, Marcelo? Então, ali, o compartilhando as nossas fraquezas também foi mais uma bênção do Senhor para que a gente pudesse se abrir. Claro que eu não me abri ainda em tudo, né, irmãos? E eu vejo assim que quando eu não me abro e o Senhor já mostrou, Ele trata, né? Ele expõe, né, para mim e para outros. E eu vejo assim como eu sou resistente, porque eu ouvi, comi, entendi, reluto, mas chega uma hora assim que eu digo, amém, Senhor, eu não posso mais. E aí eu me entrego, mas é depois de muita surra, assim, muito laço assim, do Senhor. E esse seminário Compartilhando as Fraquezas, também outro seminário em DVD que você tem, que eu lembro assim que nós fizemos ele assim naquele momento, é um seminário assim que realmente ajuda muito, porque ele
contribui. É uma luz maravilhosa para que aquilo que você sabe que tem de falhas e que você tem lá escondido, ele te dá uma estratégia maravilhosa para que aquilo saia das trevas, saia do escuro, saia de onde está abafado. Então aquela fraqueza, aquela situação que você não consegue batalhar sozinho e precisa de ajuda. Então você precisa expor. E claro, aí ele te dá a estratégia correta. Como fazer isso? Tá lá todo o ensinamento dentro do Compartilhando as Fraquezas, né? Você poder aí orar, trazer uma pessoa, um irmão, uma irmã que pode ouvir você, que pode compartilhar com você e ajudar você a superar essa fraqueza. Então tem muitas coisas que a gente fica lá no oculto, viu? Que mesmo na vida cristã a gente não, olha só, agora não, mas imagina isso aqui, eu não posso contar para ninguém, porque vai ficar feio para mim. E aí, ao mesmo tempo, enquanto isso, você fica escondendo isso, né? Satanás encontra uma brecha para ficar te acusando, para ficar subjugando você, impedindo o teu crescimento, a tua transparência com Cristo, e assim porque você vai ficar sempre com aquele peso, né? Com aquele grilhão preso. Eu quero correr mais, eu quero ir mais adiante. Não dá porque tem o grilhão, aquele pecado, aquela fraqueza que você acaba lá se entregando para a carne, para a alma e não consegue superar. E aí fica aquela acusação. Então, Compartilhando as Fraquezas vem para romper esse grilhão, para quebrar esse peso, esse jugo, para que você possa avançar na tua vida cristã. É importante, então, você que muitas vezes tem uma situação que não está conseguindo vencer sozinho, está precisando de uma ajuda, não consegue compartilhar com alguém porque tem medo do julgamento, tem medo da exposição, e que é muito natural de todos nós, mas então tem aí o Compartilhando as Nossas Fraquezas para que você possa estar buscando mais do Senhor e aí trazer a luz para que a gente possa realmente seguir em frente, Jane. Quantos irmãos a gente sabe que a gente compartilha, a gente vê, né? Ou muitas vezes a gente vê assim, por que aquele irmão não vai para frente, né? E aparentemente está tudo ok, mas a gente vê que ele sempre, na hora de testemunhar, na hora de compartilhar, na hora que é chamado para ministrar, na hora que é chamado para o louvor, sempre tem uma trava, ele não consegue consegue evoluir na linha. O que está acontecendo? Né? Parece que o irmão, e a gente vai lá, daqui a um pouco, ele mesmo ganha a luz, e este é um material para isso, para justamente trazer essa luz. Vê como é interessante estar aqui compartilhando com a Jane, né? Que o senhor está me tocando de falar aqui para vocês como esses materiais vêm e iluminam, Jane, em determinado momento da nossa vida, em determinada situação, para que essa luz venha realmente trazer para fora aquilo que estava lá escondidinho, mostrou e a gente pode batalhar. E a gente pode trabalhar naquilo. O que estava escondido, a gente não dá bola, deixa lá, está embaixo do tapete, ninguém está vendo, né? Não precisa mexer nisso. E aí tem essas situações aí, Jane. É verdade. E assim, irmão, eu digo assim que a partir deste momento, assim, teve muitos, assim, irmãos que eu pude me abrir, né? Irmãs, assim, na verdade, que o Senhor me permitiu compartilhar, né? Coisas que eu jamais ia compartilhar, né? Teve coisas que eu me abri. E eu vi, assim, a importância disso, porque daí vamos estar orando um pelos outros, né? E a gente sabe que como é importante a gente compartilhar, porque eu creio, assim, irmão, que o outro vai orar. Porque o outro, de repente, vai ser tocado pelo Espírito e vai falar algo ali para ti no Espírito que vai te fortalecer, que vai te conduzir, talvez, para um outro material, né? E é isso, assim, irmão. Vai ajudar. Os materiais é isso, né? Que eu vejo, assim, claro que tem muitas coisas dentro disso, e aí entra vários outros materiais, né? Porque devido a toda a exposição que o Senhor fez e faz na minha vida, né? Porque, como eu te disse, eu tinha muito isso de aparentar uma família perfeita, né? E criei muitas expectativas, alimentei muitas ilusões, e todas elas foram frustradas, né? E o Senhor disse que eu posso planejar, eu posso, né, calcular e sonhar, mas vai prevalecer aquilo que Ele tem para minha vida, né? Amém. E quando isso acontece, Senhor Jesus, né? Se não é os materiais, a gente está perdido, né? Se não é o Senhor e os materiais. E eu lembro, assim, que nesse período de exposição, assim, do meu filho novo, né? Hoje tá com a esposa, tá com a filhinha, uma bênção, né? Mas aqui o ego foi bastante trabalhado, irmãos, assim, né? A exposição foi bem pegada.
E eu lembro assim que o que me ajudou também foi o livro-se da depressão. Olha aí. Porque a gente acha assim que o crente não fica em depressão. Claro que fica, irmãos. Bastou o Senhor mexer no nosso ego, mexer naquilo que a gente planejou, né? E quando tu vê aquilo ali se desfazer de uma hora para outra, assim, e tu perdeu o chão, tu perdeu o controle que tu pensava que tinha controle de alguma coisa, só Jesus, né? E eu me lembro, assim, que essa experiência do livro Depressão, um dia eu peguei na livraria para mim, né? Eu disse, nunca li esse livro, né? E aí a minha filha, a Heloísa, disse assim, mãe, vamos ler o Deprê? E eu não sabia, irmãos, que o bebê já estava aí, né? O Senhor não permitiu que nós víssemos e soubéssemos antes de 6 meses, né? A gente não viu nada. Só depois que contaram para nós. E aí eu lembro, assim, que um mês antes da descoberta, assim, a Heloísa ia todo dia na cama, mãe, a gente tem que ler o Deprê, né? Depressão, ela dizia Deprê. Eu disse, tá, então vamos ler. Todo dia a gente lia uma página, né? E foi uma bênção esse livro também. Porque quando isso tudo aconteceu, né, irmãos, eu tinha momentos assim que eu não sabia onde me enfiar. Tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu planejei tinha caído por terra. E aí veio aquela tristeza toda abalada, né? De aparência, de né, passar uma coisa que tu não é, uma coisa que tu não vive. Então, eu me lembro, assim, que vindo do grupo familiar, assim, um dia eu cheguei a parar num sinal verde, irmão, para te ter uma ideia de tão abalado que foi, né? Eu parei, né, no sinal verde, assim, e a minha filha disse, mãe, tu parou no sinal verde. Irmão, eu olhei, assim, para os espelhos, assim, né, eu disse, louvado seja o Senhor que não vinha um carro atrás, né? Então, quer dizer, isso mexeu, né? Abalou, assim. E toda vez que eu queria ficar depressiva, que eu queria ficar, né, desanimada, aí eu lembrava de alguma coisa que eu já tinha lido do livro, né? E aí o Senhor fazia eu relembrar que aquilo que eu estava sentindo não era do Senhor. Amém. E que era para me pôr para baixo, que era para me pôr de cama, né? Então, esse livro também ele foi muito importante, assim, nesse período, né? Que benção! Nós vamos fazer um intervalinho e voltamos em seguida. De bem com o pão.